Criação da virologia. Création de la virologie. Essa tomada de controle da medicina, sustentada pela mais influente organização de medicina, a AMA, e seu chefe corrompido, Simmons, permitiu a que Simon Flexer literalmente criasse a virologia moderna sob regras de Rockefeller. O muito controverso Thomas Milton Rivers, enquanto diretor do Laboratório de Virologia do Instituto Rockefeller, fez da virologia um domínio independente, distinto da bacteriologia nos anos 1920. Eles entenderam que poderiam manipular muito mais facilmente, uma vez que pudesse reivindicar agentes patológicos mortais que seriam germes invisíveis ou vírus. Ironicamente, vírus vem do latim, que significa veneno. A virologia é uma fraude medical reducionista, é uma criação da cabala medical Rockefeller. Esse fato foi muito importante e é hoje enterrado nos anais da medicina. Doenças como a varíola, sarampo, o pólio foram declaradas como causadas de agentes patógenos invisíveis, chamados vírus específicos. Se os cientistas pudessem isolar o vírus invisível, teoricamente poderiam encontrar vacinas para proteger as pessoas. Assim, essa sua teoria. Era o começo do cartel Rockefeller das sociedades farmacêuticas, que compreendia a época América. Assim, os pesquisadores do Instituto Rockefeller, além de reivindicar a descoberta do vírus da polio, pretenderam descobrir os vírus que causavam varíola, cachumba, febre amarela. Eles, em seguida, anunciaram a descoberta das vacinas preventivas contra a pneumonia e a febre amarela. Todas essas descobertas anunciadas pelo Instituto se demonstraram falsas. Com o controle da pesquisa nesse domínio da virologia, o Instituto Rockefeller, em colusão com Simmons, da AMA, e seu sucessor tão corrompido como Morris Fishbein, podia promover de ano vacinas patenteadas, os remédios medicamentosos do influente jornal AMA, que era enviado a cada membro médico americano. As empresas farmacêuticas que recusassem pagar por publicidade do jornal eram arrasadas pela AMA. Controle da pesquisa sobre a polio. Simon Flexner, um muito influente do Instituto Rockefeller, conseguiram, em 1911, inscrever na lei americana sobre a saúde pública que os sintomas, que se chamava-se polio, era uma doença contagiosa e infecciosa causada por um vírus transmitido pelo ar. Entretanto, mesmo eles admitiram que eles não haviam provado que a doença penetra os corpos dos humanos. Como sublinhava um médico experimentado na revista Medical de 1911, nosso presente conhecimento de possíveis métodos de contaminação é baseado quase inteiramente no trabalho ajeitado pelo Instituto Rockefeller. Em 1951, Dr. Ralph Scobey, que criticava a precipitação do julgamento de Rockefeller sobre o contágio da polio, notava: Isso certamente colocou confiança nas experiências em animais antes das pesquisas clínicas. Scobey sublinhou igualmente a ausência de prova de que a polio era contagiosa. As crianças que sofriam a doença eram guardadas em serviços gerais do hospital e nenhum dos outros internados tiveram a doença. Tudo geral, resumida em 1911. Nos parece, apesar da ausência de provas absolutas, que os melhores interesses da comunidade seriam preservados, classificando os sintomas da polio como sendo uma doença contagiosa causada por um vírus invisível. Pretendido vírus exótico ou externo, o Instituto Rockefeller e a AMA puderam cortar meios de toda a pesquisa de explicações alternativas, como a exposição de pesticidas químicos e outras são de pesticidas químicos e outras toxinas para explicar as epidemias sazonais da doença e da paralisia ou mesmo morte, especialmente das crianças pequenas. Isso teve consequências fatais até os judeus. A chegada do DDT. Na declaração de 1952, diante da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, no quadro de uma enquete sobre os perigos possíveis dos produtos químicos dos produtos alimentares, Ralph Scobey notou que perto de meio século as pesquisas sobre polio foram orientadas unicamente no sentido do vírus exógenos, que supostamente penetraria o corpo humano para provocar a doença. A maneira pela qual a lei sobre a saúde pública é então anunciada impõe unicamente
somente esse tipo de enquete. Do contrário, nenhum estudo aprofundido foi feito para determinar se o assim dito vírus pólio não é uma substância química autóctone que não penetra o corpo humano, mas resulta simplesmente de um ou vários fatores exógenos, por exemplo, um veneno alimentar. As toxinas como causa não foram estudados. No correr dos anos 30, marcado pela depressão econômica e a guerra, poucas novas epidemias de pólio foram constatadas. Entretanto, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, notadamente, o drama da pólio explodiu em número. A partir de 1945, a cada verão, mais e mais crianças por todo os Estados Unidos foram diagnosticadas com pólio e hospitalizadas. Menos de 1% dos casos foram realmente testados por análise de sangue e urina. Em torno de 99% dos diagnósticos pela simples presença de sintomas como dores agudas nas extremidades, febres, mau estômago, diarreia. Em 1938, com o apoio do Instituto de Franklin Roosevelt, a vítima presumida da pólio, a Fundação Nacional para a Paralisia Infantil, Marcha dos 10 centavos, foi criada para solicitar doações isentas de impostos, a fim de financiar a pesquisa da pólio. Enquanto os casos presumidos de pólio literalmente explodiam nos Estados depois de 1945, a teoria avançou, sem qualquer prova, que a doença paralisante era transmitida não por pesticidas químicos como o DDT, mas por mosquitos e moscas ao homem, particularmente as crianças pequenas e os bebês. A mensagem era que o DDT podia proteger sua família com toda a segurança contra a pólio. Os casos de pólio oficialmente recenseados passaram de 25.043, antes da utilização do DDT pelos Estados Unidos, a mais de 280 mil casos em 1952, no mais intenso da epidemia, ou seja, 10 vezes mais casos. Em outubro de 1945, o DDT, que tinha sido utilizado pelo exército americano sob supervisão de Henry Kuhn, do Instituto Rockefeller, foi autorizado pelo governo americano para sua utilização como inseticida contra mosquitos e moscas. Os cientistas dissidentes que chamavam a atenção contra os efeitos tóxicos do DDT sobre os humanos e os animais foram reduzidos ao silêncio. Disseram que as famílias que o DDT podia salvar seus filhos da temida pólio, matando os temidos insetos. O Departamento Americano de Agricultura aconselhava os agricultores a lavar as vacas leiteiras com solução de DDT para combater os mosquitos e as moscas. Os campos de milho e pomares foram pulverizados por avião pelo DDT. Entretanto, o DDT era inacreditavelmente persistente e seu efeito tóxico sobre as plantas e legumes era tal que não podia ser eliminado pela lavagem. De 45 a 52, a quantidade de DDT pulverizado sobre os territórios americanos aumentou ano a ano. O número de casos de pólio humano também aumentou claramente com o DDT. A pior epidemia de pólio. No começo dos anos 50, o Congresso americano e os agricultores de mais a mais se interessaram aos perigos da utilização de pesticidas, não somente o DDT, mas também o BHC, hexacloreto de benzeno, ainda mais tóxico. Em 1951, Morton Biskin, um médico que havia tratado com sucesso várias centenas de pacientes envenenados com DDT, testemunhou durante a Câmara dos Representantes de Eduardo sobre a ligação possível entre a pólio e a prática paralítica e a toxina, particularmente do DDT e o BHC. Ele notou a introdução para a utilização geral incontrolada pelo público do inseticida DDT e a série de substâncias ainda mais mortais que se seguiram. Não tem equivalente na história. E não há qualquer dúvida que nenhuma outra substância conhecida pelo homem jamais foi desenvolvida assim rapidamente e difundida sem discernimento sobre a tão grande parte do planeta em tão pouco tempo. Isso tanto mais surpreendente que no momento em que o DDT foi posto à disposição do público, numerosos dados já estavam disponíveis na literatura medical, mostrando que esse agente era extremamente tóxico para numerosas espécies animais e era estocado de maneira acumulativa nos tecidos gordurosos do corpo e que aparecia no leite. A essa época, alguns casos de envenenamento de DDT de seres humanos haviam sido igualmente assinalados. Essa observação foram quase totalmente ignoradas.